Passei anos tentando viver a vida que esperavam de mim. Tem uma coisa que eu demorei muitos anos para perceber, e talvez você também tenha feito isso sem perceber. Durante muito tempo eu achei que estava escolhendo a minha vida, mas olhando para trás, às vezes eu estava apenas tentando viver a vida que esperavam de mim. E essa diferença parece pequena, mas não é. Porque uma coisa é você escolher, outra coisa é passar a vida tentando corresponder à expectativa dos outros. E o mais curioso é que ninguém precisa obrigar você. É isso mesmo. Ninguém precisa chegar para você e dizer: você tem que viver assim. Às vezes basta uma frase: você precisa ter um emprego melhor. Ou então, você precisa ganhar mais. Ou ainda, você precisa ter uma casa. Você precisa pensar no futuro. Você precisa ser mais forte. Você precisa dar conta. E aos poucos a gente vai construindo uma vida em cima dessas palavras. Eu acho que uma das coisas mais perigosas da vida é você se acostumar. Porque quando você se acostuma com alguma coisa, começa a achar que aquilo é tudo normal. Você acorda cedo, você vai trabalhar, você volta cansado, você paga suas contas no final do mês, você resolve os seus problemas, faz o que precisa ser feito. No outro dia, começa tudo de novo. E você pensa: mas isso é mesmo assim? Só que um dia você para, aí você percebe que passou muito, mas muito tempo. E vem aquela pergunta desconfortável: mas essa vida que eu estou vivendo, fui eu que escolhi? Essa pergunta pode ser muito difícil, porque talvez a resposta não seja exatamente aquela que gostaríamos de ouvir. Eu não estou dizendo que devemos abandonar tudo. Não, de jeito nenhum. Largar o trabalho, largar as responsabilidades, fazer somente aquilo que dá vontade. Não, não é isso que eu estou falando. A vida adulta exige responsabilidade, família exige responsabilidade, dinheiro exige responsabilidade. E eu continuo acreditando nisso. O problema começa quando a responsabilidade ocupa tanto espaço que não sobra espaço para a própria vida. Talvez você tenha passado anos tentando provar alguma coisa. Talvez para os seus pais, para os seus amigos, talvez para os seus colegas, para a sua família. Talvez tenha trabalhado mais do que precisava, porque queria mostrar simplesmente que era capaz. Talvez tenha comprado coisas que nem precisava, porque queria mostrar que tinha vencido. Talvez tenha escolhido o cansaço porque achava que precisava parecer forte. Talvez tenha dito sim quando deveria ter dito não. E talvez tenha passado muito tempo preocupado com uma pergunta: o que vão pensar de mim? Eu conheço essa pergunta. Eu acho que muita gente conhece essa pergunta. Mas existe um momento em que alguma coisa muda. Não acontece necessariamente aos 45, nem aos 50, nem aos 60. Acontece quando você percebe que o tempo começou a ter outro valor. Quando você olha para trás e percebe que algumas coisas que pareciam enormes já não significam tanto. E outras coisas que você ignorava começam a valer muito. Uma conversa tranquila,
um café sem pressa, uma viagem, um domingo tranquilo, uma pessoa querida sentada ao seu lado. A possibilidade de acordar e saber que você não precisava correr o tempo inteiro. A paz. E foi aí que eu comecei a pensar. Se eu não precisasse provar nada para ninguém, o que eu escolheria para minha vida? Essa pergunta é poderosa, porque ela tira uma camada, depois tira outra e tira outra, até que você comece a enxergar o que realmente importa. Talvez você descubra que não precisa de tanta coisa. Talvez descubra que não quer mais impressionar ninguém. Talvez descubra que prefere uma vida mais simples, mas com paz. Talvez você queria viajar. Talvez queria passar mais tempo com a família. Talvez queria começar um projeto que ficou anos parado. Talvez queria simplesmente trabalhar menos e viver um pouco mais. E talvez descubra uma coisa ainda mais importante. Não existe idade certa para começar a fazer escolhas mais conscientes. Imagine uma pessoa chegando em casa depois de um dia inteiro de trabalho. Ela chega, coloca a chave sobre a mesa, tira os sapatos, senta, liga a televisão. O celular está na mão dela. E por alguns minutos, ela simplesmente não faz nada. Não porque esteja descansando, mas porque está exausta. Então, pensa, amanhã eu vejo isso. No fim da semana, eu resolvo. Quando tiver mais dinheiro, eu faço. Quando me aposentar, aí eu vou viajar. Quando as coisas melhorarem, eu aproveito. E o problema daquela fase é justamente uma palavra. Quando? Quando eu tiver. Quando eu puder. Quando sobrar. Quando chegar a hora. Só que a vida não garante que esse quando vai chegar exatamente como nós imaginamos. Talvez a grande mudança depois dos 45 não seja mudar completamente de vida. Talvez seja começar a participar mais conscientemente dela. Continuar trabalhando, mas entender por que trabalha. Continuar ganhando dinheiro, mas saber para que o dinheiro serve. Continuar cuidando da família, mas também lembrar que você faz parte dessa família. Continuar tendo responsabilidades, mas não permitir que elas ocupem todos os espaços. E isso para mim é liberdade. Não fazer tudo o que quero, mas poder escolher melhor aquilo que merece o meu tempo. Existe uma coisa que eu gostaria de ter aprendido muito, mas muito antes. Nem todo mundo que espera alguma coisa de você precisa receber aquilo. Isso não significa ser egoísta. Significa entender que a sua vida também é sua responsabilidade. Você pode amar seus pais, pode amar sua esposa ou seu marido, pode amar os seus filhos, pode respeitar os seus amigos, pode honrar a sua família e ainda assim reconhecer: eu preciso viver uma vida que também faz sentido para mim. Porque no final ninguém vai viver essa vida no seu lugar. Talvez agora você esteja pensando: mas eu já passei dos 45, já fiz muita coisa, já perdi muito tempo. Eu sei. É justamente por isso que não quero transformar essa conversa em culpa. Culpa não devolve tempo. Arrependimento sozinho também não constrói futuro. O passado pode ensinar,
mas ele não precisa continuar comandando. Talvez você não consiga mudar os últimos 20 anos, mas pode mudar a maneira como vai viver os próximos 10, ou talvez 5, ou talvez os próximos 2, ou então simplesmente você pode mudar o dia de hoje. Talvez liberdade depois dos 45 seja exatamente isso. Não precisar mais provar para todo mundo que você venceu. Não precisa parecer forte o tempo inteiro. Não precisa ter a vida perfeita. Não precisa correr atrás de tudo. Talvez seja poder olhar para a vida e dizer que agora eu quero escolher com mais consciência. Escolher onde colocar o meu tempo. Escolher com quem eu quero estar. Escolher o que merece a minha energia. Escolher o que eu posso deixar para trás. Mas principalmente escolher aquilo que realmente importa. Hoje eu ainda tenho responsabilidades. Ainda tenho planos. Ainda quero conquistar algumas coisas. Mas existe uma diferença. Eu não quero mais conquistar coisas simplesmente para provar que eu sou capaz. Quero que aquilo que eu conquiste tenha algum sentido, tenha algum significado. Porque talvez esta seja uma das maiores descobertas que a gente faz quando começa a perceber que o tempo não é infinito. A gente para de perguntar: como posso impressionar mais? E aí começa a perguntar: como quero viver? E talvez essa seja uma das perguntas que todos nós deveríamos fazer um pouco antes. Mas, se você ainda não fez, talvez hoje seja um bom dia. E agora, eu quero ver você. Se ninguém pudesse julgá-lo, o que você mudaria na maneira como está vivendo hoje? Responda isso para mim aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a sua resposta, a sua história. E se essa conversa faz sentido para você, então inscreva-se no nosso canal. Aqui a gente não está tentando ensinar você a viver. Estamos apenas compartilhando algumas coisas que muitos de nós demoramos anos para entender. Porque no fim das contas, liberdade não é pressa, é estrutura.